Pode ser bem sincero, Léo. É assim, eu sou vascaíno há 30 anos, que é o tempo que eu tenho de vida. Com o Eurico, com o Campelo, com o Roberto, agora com o Salgado, e seja lá quem sentar na cadeira daqui a pouco, acho que eu vou ver o mesmo cenário. É inacreditável, cara. Ó, acho que a única vez, e aí vai até dar um gancho pra gente falar do Eurico aqui, ou a única não, talvez, assim, quem sou eu pra falar 125 anos da história do Vasco, eu não tenho conhecimento dos 125 anos. Mas talvez a última vez, pronto, acho que fica melhor colocado, que o Vasco de fato era mais respeitado e tinha representatividade institucional, não só internamente, mas também para com as instituições que nos cercam, foi com o Eurico Miranda. Isso acho que vascaíno nenhum, até os que não gostam da figura do Eurico, tem essa opinião. Então é algo que eu vejo da parte do Vasco fragilizado já há muitos anos. E aí eu queria até te voltar, porque você trabalhou com ele, teve nessa pasta que a gente está discutindo agora um pouco, que é a pasta jurídica, na gestão dele. O que faz para se retomar isso? Porque assim, o Paulo Brax foi lá, como eu já vi, eu lembro muito bem do Vasco São Paulo na Copa do Brasil, o pássaro se descabelando, e o caramba, fazendo, acontecendo, no final de contas não muda nada. Uma coisa, eu vi uma entrevista do Euriquinho, cara, há uns 2 anos atrás, eu acho, eu queria muito lembrar quem foi a pessoa, muito antes dele se lançar candidato, que tem um trecho da entrevista que eu acho interessante, que ele fala da importância do bastidor e de como o bastidor é importante. Não é que você vai ganhar jogo roubado, você vai fazer sacanagem, não é isso. Mas é a importância dessa boa relação do bastidor. E uma coisa que eu percebi, e vale a pena o vascaíno ficar com a orelha ligada nisso aqui, eu sinto falta também de vascaínos em cargos importantes em instituições, que nesses momentos como esse agora a gente tem a quem recorrer. Porque nessa hora eu acho que falta o vascaíno também ter algumas pessoas que de fato representem na Câmara de Vereadores, não que não tenha ninguém, pelo amor de Deus, Tarcísio Mota tem sido importante agora, Chiquinho da Mangueira, Alexandre Esquerda, a gente tem alguns players se mobilizando, o menino lá do Paraná que moveu uma ação bem bacana agora pro Supremo Tribunal Federal, o Aliel Machado, eu acho que é isso. Tiveram outras pessoas também, mas assim, eu sinto falta disso, um pouco disso, dessa representatividade. E como você é um candidato à presidência, acredito que isso deve estar no teu escopo de campanha. Como resgatar essa institucionalidade do Vasco, não para os muros de São Januário, tô falando para fora mesmo, ser mais ativo na CBF, na Federação de Futebol, no Judiciário, como resgata esse respeito ao Vasco? Então, você tem que voltar a participar efetivamente dessa relação interna de federações, confederação, especificamente falando, a discussão de tabela, a discussão de arbitragem. Não só... não basta você mandar um representante para cumprir tabela. Não basta. Faz muito isso. Não, manda lá, o cara não sabe nem o que está sendo decidido no arbitral, às vezes. Quantas... Você falou muito bem que a última posição do Vasco com representatividade foi na gestão do Eurico, que foi mesmo. O que se vê hoje é que o representante vai lá para um arbitral e assim, ele não sabe onde a bola está indo. O cara tá lá cumprindo e tem lá... Pô, você vê a tabela, é um absurdo como é feita. Você vê decisões esdrúxulas, às vezes, prejudiciais ao Vasco. Seja envolvendo premiação ou cota de TV especificamente. Falo muito especificamente do Campeonato Carioca. O Vasco, por exemplo, embarcou e virou vagão do Flamengo e acabou sendo prejudicado na gestão do Campelo. Na gestão do Campelo, com a implosão de um contrato que era relevante em termos de receita de TV. Tá falando de 15 milhões de reais num campeonato de curto tiro. E aí achou que ia ganhar lá com stream e tudo mais, e a conta não fechou. E a verdade é essa. Não adianta você assim, ficar descabelando numa entrevista ou mandar precisa ter conhecimento, precisa ter relação e precisa ir preparado. Preparado para enfrentar, preparado para fazer o debate e saber fazê-lo. Isso é importante. Mandar por protocolo para cumprir tabela não vai resolver nada. A gente precisa dessa relação interna. Precisa estar... Não adianta você fazer a briga depois que o leite está derramado. E como você disse, o próprio Eurico já teve, na sua gestão, já teve prejuízos de arbitragem. Não significa dizer que você vai aniquilar, vai resolver todos os problemas. Não, não vai. Mas você vai evitar que eles aconteçam em larga escala. Ou minimamente mitigar isso.
Isso é importante demais. Agora, se você deixa a coisa solta, faz aí, pô, Péricles Bassols é o chefe da arbitragem. E o Vasco, em momento algum, se insurgiu em relação a isso. Em momento algum. Agora, a torcida se insurge. É um sujeito que, pô, nos tirou o título de 2011. Brasileiro. Então, como que o Vasco não participa dessa discussão com voto efetivo na mesa, com voz efetiva na mesa, da eleição desse sujeito que vai comandar a arbitragem? Que, inclusive, teve a audácia de dizer que aquele lance do Palmeiras estava correto. Aquilo foi muito bizarro, cara. E aí você vê o nível. Então, assim, é óbvio que ele tem que defender lá a questão da gestão dele, mas tem limite. Tem limite. E se a gente não tiver participando lá do processo originário, corrigi-lo no curso, é muito difícil. É muito difícil. E aí vai ficar choro de perdedor, chororô, estão com mania de perseguição para justificar o resultado de campo, desvio de foco. Isso é muito ruim. Esse é o problema. O Vasco, na verdade, ele está invertendo a lógica. Ele está deixando acontecer, ele não se preocupa na formação da tabela. Se você olhar a formação da tabela do Vasco, é muito ruim. A tabela brasileira é muito ruim para o Vasco. E não me pareça, eu também não tive conhecimento, de uma participação efetiva no arbitral no momento que isso foi discutido. E agora, mais uma vez, com a arbitragem. Então, assim, não adianta a gente ficar esperando. A gente tem que agir na origem, na raiz, no debate do regulamento, lá, com conhecimento de causa, tentando angariar votos de outros clubes. É assim que se faz, porque sozinho também você não vai conseguir. Não adianta você se alijar do processo, se isolar no processo. Você tem que ganhar força nesse processo, ganhar aliados para que você possa fazer um bom debate dentro das esferas esportivas com representatividade suficiente de tentar interferir, de tentar modificar o cenário, não para que você seja beneficiado, pelo contrário, mas para que erros não aconteçam na escala que estão acontecendo. Isso é primordial no aspecto do clube.